Por quais perspectivas podemos olhar a animação? Olá, meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador, e mais uma vez, se você gosta aqui do canal Animedic, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. No início aqui do canal Animedic, eu coloquei um vídeo falando sobre os livros, né, que alguém que esteja interessado em animação pode buscar. Geralmente, as pessoas interessadas procuram livros técnicos, né, manuais. Até o próprio Walt Disney, lá quando começou a sua carreira, se interessou por animação, ele foi atrás lá do livro do Edward Lutz, lá sobre animação, animated cartoon, para aprender as principais técnicas. Aqui eu queria detalhar, né, destacar um outro livro que eu gosto muito, chamado O Cinema de Animação, de um autor francês chamado Sébastien Denis. É um livro muito importante porque, além de todo o aspecto técnico, esse autor ele vai trabalhar todo o potencial narrativo, plástico e filosófico da animação. E aí vai trabalhar uma forma bem interessante, né, que não é aquela visão tradicional da história da animação cronológica, né, desde o proto-animação, aí passa o cinema mudo, e vai a Era de Ouro, e para aí, não. Aqui ele pega temas específicos e desenvolve dentro de um aspecto histórico e crítico. Isso é bem interessante. Dentro da análise do Sébastien Denis, eu gosto muito do começo do livro, né, os primeiros capítulos, em que ele vai trabalhar um pouco essa crítica, né, da dicotomia entre arte e indústria, porque nós temos o aspecto artístico da animação, mas há fortemente também o aspecto de mercado, o aspecto de indústria, né, de todo o mainstream, que vai criar uma padronização que nem sempre é boa, né, como a gente vê quando entram os modismos, né, quando entra a pressão do dinheiro, e aqui ele vai tratar um pouco de todas essas questões, de onde que a animação se encaixa em cada área e como o diálogo ele é possível. Um outro ponto muito legal do livro é a parte de música e sons, né? Para quem não sabe, o som, né, o áudio, é um aspecto muito importante. Digamos que praticamente 50% dos efeitos que a gente vai ter na animação vem do som e vem da música. Então, é interessante toda a influência que tem dos efeitos sonoros, da música, especialmente lá no início, com o jazz, com a música clássica, a música sinfônica, e também com o repertório popular, e como a animação, dentro dessa evolução toda usando música, ela vai desembocar décadas depois no surgimento dos videoclipes. E dentro dos videoclipes nós temos também vários exemplos legais aí envolvendo animação, que a gente conhece bem, quem gosta de música e acompanha videoclipe conhece aí muitos exemplos. Outra parte bem legal, que também me interessa, que eu também fiz pesquisas em cima disso, ele vai trabalhar o potencial da animação para vender, educar e convencer, e aqui nem apenas no aspecto da publicidade, né? E é bom saber que, por exemplo, no Brasil, a animação publicitária ela foi muito forte, ela foi responsável por formar gerações de animadores aqui muito competentes, que inclusive hoje trabalham aí nos estúdios no exterior. Mas aqui ele fala não apenas da animação publicitária, mas da propaganda. E aqui a propaganda no sentido ideológico, né? Como que os países, como que o soft power, como o investimento desses países em busca de um entendimento de convencimento de público usa a animação. Então, isso durante a Segunda Guerra Mundial, para convencer o público interno da importância da guerra, ou da política da boa vizinhança, que foi quando os estúdios dos Estados Unidos eles começaram a produzir filmes aqui focando na América Latina para aproximar esses países. Temos também exemplos de animações no âmbito da Guerra Fria, né? E aqui não apenas dos Estados Unidos, mas exemplos do Japão, da União Soviética, da Coreia, da Alemanha Oriental, são casos muito interessantes aí do uso da animação como propaganda, né? Propaganda política, e o livro trata muito bem disso. Eu tenho uma pesquisa longa sobre essa questão da animação Disney e a política de boa vizinhança, né, aqui no Brasil, na América Latina. Então, o livro ele tem uma parte bem interessante sobre isso. E isso continua até hoje. A gente tem esses efeitos
de propaganda ocorrendo na animação. Há uma outra parte bem legal que é sobre reconhecimento e contestação, porque a gente teve uma época em que a animação ela era bem vista pela crítica, depois ela deixou de ser bem vista pela crítica, e posteriormente ela começa a voltar a ganhar um reconhecimento especial. É bom lembrar que até a década de 40, os críticos levavam muito a sério o que eles chamavam de arte do Walt Disney, né? Lógico que isso aí vai cair na década de 50 com a padronização, com a expansão, né, da animação também na televisão, então isso acaba também dando uma baqueada aí, mas o livro ele mostra como isso foi revertido, né, a partir dos anos 60, anos 70, também com o surgimento das animações underground e também com a visualização maior das animações dos outros países, né, frente ao poderio aí da mídia nos Estados Unidos. O livro também, ele também fala sobre novos modelos de animação, então, não apenas o cinema autoral, como o internacional, que eu já falei, e aplicações diversas, né, que a animação não é apenas para séries e filmes, a gente tem aí aplicação nos videogames, em aplicativos de celular, em realidade virtual, em usos experimentais, né, na indústria, então há muitas formas de explorar a animação aí na indústria, então vou deixar aqui como dica para vocês, né, além das dicas que eu dei de manuais técnicos, né, este livro aqui, que é o Cinema de Animação do Sébastien Denis, e para quem gosta, eu acho que o pesquisador precisa ter um pouco essa vontade de ir na fonte original, há também a versão em francês, né, com imagens, inclusive, mas a versão em português foi publicada pela Edições Texto e Grafia, ela está em português de Portugal, que não é um problema para nós brasileiros, eu acho que ela está fora de catálogo, mas com um pouquinho de esforço vocês ainda encontram o livro, eu acho que aqui fica uma sugestão legal para a gente olhar a animação de uma forma mais analítica e mais crítica, não tanto voltada apenas para o técnico ou para aquela historiografia cronológica, né, tradicional, que muitas vezes se ensina aos interessados. Bom, meus amigos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa discussão e nos encontramos aqui na próxima vez, ok? Um abraço a todos.